Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. E esse vídeo aqui é um vídeo bem rapidinho para explicar um pouquinho mais sobre pullback de gap. Um pullback que é uma estratégia de pullback de gap que nós pegamos hoje no mini dólar. Deixa eu trazer essa ferramentinha para cá. Vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa estratégia. Nós pegamos essa estratégia hoje no mini dólar e ele veio a confirmar a nossa análise ao decorrer do dia, tá? Então vamos ver rapidinho como é que funciona aqui, pessoal, o pullback de gap. Olha só, o que aconteceu no mercado de ontem, né? Hoje é dia 3 de 1 de 2020, né? E ontem, no dia 2 de 1 de 2020, o mercado fez isso daqui, ó. Ele subiu, né? E desceu aqui, ó, tá? E começou a subir de novo. E encerrou por aqui às 18 horas ontem, tá? O mercado fez isso daqui. Hoje, dia 3 de 1 de 2020, ele abre aqui em cima, ó, e trabalha indo para cima. Aí ele faz uma penadinha para baixo, ele volta a subir de novo, faz um topo menor do que esse daqui e começa a descer novamente, tá? O que acontece? Do fechamento aqui de ontem, dia 2 às 18 horas, até a abertura de hoje, no dia 3 às 9 horas da manhã, ficou esse buraco aqui vazio, tá? Esse buraco aqui, para quem não sabe, é o famoso e chamado gap, tá? O conhecido gap. É simplesmente um buraco onde não houve negociação entre o fechamento do mercado no dia anterior até a abertura do mercado no dia posterior, no dia seguinte, certo? Na maioria das vezes esse gap tende a ser fechado, tá? Muitas vezes no mesmo dia, só que muitas vezes ele pode ser fechado no outro dia, né? Ou nos dias seguintes, né? O que acontece? Às vezes o mercado tende a vir para tentar fechar o gap e não consegue fechar ele por inteiro aqui, ó, tá vendo? Aqui seria o fechamento do gap, né? Ele viria aqui e fecharia aqui e voltaria a subir, né? Só que às vezes o mercado não consegue chegar e fechar o gap aqui por inteiro, né? Principalmente quando tem um gap aqui como esse. Nesse caso aqui é um gap de alta, tá, pessoal? Para quem não sabe, porque ele abriu acima do fechamento do dia anterior, tá? Então aqui foi um gap de alta. E quando tem um gap tão grande como esse aqui que foi hoje, foi 34 pontos, se não me engano, muitas vezes ele não consegue vir para fechar por inteiro aqui o gap. Aí ele vem e muitas vezes na metade do gap aqui, ó, tá vendo? Na metade do gap aqui, e daqui pode voltar a subir novamente, tá? Isso chama-se pullback de gap. Por quê? Porque ele vem na metade aqui do gap, encontra um suporte aqui na metade do gap e volta a subir, tá? Agora, se a gente parar para analisar também, ó, quando ele faz isso daqui, ó, ele sobe, né? No pregão anterior, desce, tá? Aí ele volta a subir. Só que quando ele volta a subir, ele encerra aqui às 18 horas no dia anterior, que foi ontem, né? Só que quando ele abre hoje, essa abertura aqui, ó, esse buraco aqui, ó, ela serve como se fosse uma continuidade. Tanto é que ele abre aqui e vai para cima. Então, ele faz aqui, dá continuidade a esse movimento que ele começou aqui no dia anterior, fazendo o que? Um pivô de alta. Um pivô de alta é quando ele faz um topo, né, mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior. Então ele faz aqui esse fundo mais alto que esse, né, ontem, fecha por aqui às 18 e hoje abre com um gap de alta, rompendo esse topo aqui, deixando também esse topo mais alto que esse. Então ele faz um pivô de alta aqui, tá, na abertura do gap, e quando o mercado abre, ele volta a descer, tá, e faz um pullback, ó. Faz um pullback, tá? E o pullback a gente sabe que na maioria das vezes ele faz mais ou menos a metade, tá, do movimento de impulsão, que é a primeira onda e terceira onda. Essa aqui então seria a terceira onda. Então quando ele abre aqui na abertura do gap, aqui seria então a terceira onda, e ele volta aqui no pullback, ó. Esse pullback aqui seria a quarta onda, tá? Só que ele chega aqui e pode encontrar um suporte daqui e voltar a subir. Depois de fazer padrões de candles na metade aqui do gap, ó. Ele não encontra força para continuar descendo e fechar todo o gap aqui embaixo. Ele pode encontrar um suporte aqui e voltar a subir, se fizer padrões de candle aqui para voltar para alta, por causa
desse pullback aqui que ele faz, ó, tá vendo? Depois da abertura do mercado, tá? Agora o que acontece? Como é que a gente faz para ter a certeza de aqui é uma região, de que aqui é uma região de suporte para ele voltar a subir? Olha só, o mercado fez isso aqui ontem, então, né? Subiu, desceu, fez um fundo mais alto que esse daqui e começou a subir novamente, certo? E abre hoje aqui com um gap de alta de 34 pontos, né? Do fechamento de ontem até a abertura de hoje, dá 34 pontos, abre esse gap de alta aqui, aí ele começa a trabalhar, faz isso aqui, ó, tá? E começa a descer, tá? Então a gente vê que aqui ele faz então, ó, um pivô de alta, tá? Ó, ele faz isso daqui, né? E volta a subir, pegando essa perna aqui, tá? Do gap, beleza? Então a gente sabe que ele faz aqui um pivô de alta. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Aí o que acontece? Opa! Quando ele faz isso daqui, desce e começa a subir, e hoje ele abre aqui em cima, com 34 pontos de gap, de alta, aí ele faz um topo menor, começa a descer. Como é que a gente faz para ter certeza que aqui no meio pode ser uma região de suporte para ele bater e voltar a subir, sendo que aqui ele vai fazer um pullback? Primeiro passo, aqui é uma resistência do dia anterior, certo? Então a gente pode traçar essa resistência aqui, e a gente sabe que a regra diz que uma resistência rompida, quando volta a testar, passa a ser suporte, certo? Então se ele começou a subir aqui, né, veio aqui em cima e começa a fazer um pullback, essa resistência aqui do dia anterior passa a ser um suporte. Então ele pode vir aqui, ó, e testar essa resistência aqui, que agora é um suporte, e daqui voltar a subir, tá? Depois de fazer padrões de candles aqui, beleza? Ok. E existe também uma outra possibilidade, que foi a que a gente usou hoje para a gente fazer a nossa operação, que foi a seguinte. Então o mercado abriu aqui hoje, né? O mercado abriu aqui hoje um gap de alta, fez isso daqui e começou a descer rompendo fundos. Quando ele começou a descer aqui rompendo fundos, e eu tinha analisado, visto esse pivô de alta que ele fez, o que eu fiz? Peguei a ferramenta Fibonacci, né? A gente pega a ferramenta Fibonacci, como ele fez esse fundo aqui mais alto que o fundo anterior no pregão de ontem e fechou o mercado aqui, eu tracei a ferramenta Fibonacci desse fundo aqui, tá? Do fechamento do pregão de ontem até o topo da máxima que ele fez hoje aqui, tá? Então tracei a Fibonacci desse fundo aqui de ontem até a máxima de hoje, pegando todo esse gap aqui que ele abriu hoje. Aí quando você traça a Fibonacci aqui, ele nos dá então as retrações de Fibonacci, que aqui é 100%, né? 61,8%, aí tem 50% de Fibonacci, aí temos aqui o 38, né? Opa, deixa eu jogar um pouco mais aqui. Temos aqui o 38,2% e aqui embaixo temos o 0% de Fibonacci, tá? Beleza. Quando o mercado abre, então, a gente tem esses patamares aqui de suporte de Fibonacci. Então ele tem aqui primeiro o 61,8% de Fibonacci. Ele poderia bater aqui e voltar a subir, mas se ele ganhar esse 61,8% de Fibonacci, ele tem os outros patamares de suporte, que foi o que aconteceu hoje. Ele ganhou 61,8%, aí ele veio descendo, continuou descendo e veio até aqui nos 50% de Fibonacci. E ele poderia fazer padrão de candle aqui e voltar a subir também. Mas ele ainda ganhou 50% de Fibonacci e veio até aqui, ó, no 38% de Fibonacci, que é a última retração de suporte Fibonacci. Se ele perdesse esse 38 aqui e fizesse candles de força, ele poderia ir lá para as mínimas lá embaixo. Mas aqui no 38% de Fibonacci, ó, um pouquinho abaixo da metade aqui do gap, tá vendo? Ó? Aqui no 38% de Fibonacci ele fez padrões de candle e voltou a subir, tá? E qual que seria então o setup aqui nesse pullback de gap? Existem dois setups. Então vou voltar aqui, ó.
Primeiro, existe esse daqui, que foi que eu usei o primeiro, tá? O mercado fez isso aqui, então ontem, fechou, abriu aqui hoje, né? Aí desceu, fez um topo mais baixo e começou a descer. Quando ele começou a descer, que ele rompeu esse fundo aqui, ó, aí eu entrei vendido, tá? Ele rompeu esse fundo, eu entrei vendido. Aí o que eu fiz? Peguei a ferramenta de Fibonacci, tracei então desse fundo aqui, do fundo de ontem, do mercado ontem, no fechamento aqui, né? E tracei até o topo de hoje, certo? Aí ele me deu aqui as retrações de Fibonacci, certo? 100, 61, 50, 38% de Fibonacci e aqui 0% do Fibonacci, que são as retrações da região de suporte. Então quando ele rompeu esse fundo aqui, eu entrei vendido e coloquei o meu alvo aqui, ó, em 61% de Fibonacci. Aí o mercado veio e pegou o meu alvo aqui, demorou um pouquinho, mas pegou. Por quê? Porque ele fez aqui um pivô de alta, né, juntando aqui com o gap de alta que ele fez e começou a vir no pullback. Quando ele rompeu esse fundo aqui, eu entrei vendido e coloquei meu alvo aqui no 61% de Fibonacci. Então ele pegou meu alvo e depois veio aqui nas retrações mais abaixo aqui de 50 e 38% de Fibonacci. E essa aqui foi o meu setup de hoje, que eu vou mostrar para você no gráfico, tá? E existe um outro setup, que é o seguinte: o mercado veio então, né, fez isso aqui ontem, deixou um fundo mais alto, fechou aqui ontem, abriu com um gap de alta com 34 pontos, começou a descer, né? Começou a descer, rompeu aqui esse fundo, certo? Aí o que a gente faz? Traça lá a Fibonacci do fundo anterior, que foi o fechamento de ontem, até o topo de hoje. Aí nós vamos ter as retrações aqui de Fibonacci: 100, 61,8%, 50% e 38% de Fibonacci e 0% de Fibonacci. Aí quando a gente poderia esperar ele vir aqui, que foi o caso que aconteceu hoje também, no 38% de Fibonacci, aí ele fez padrões de candles aqui para uma alta e daqui voltou a subir. E aqui então seria o nosso ponto de entrada após o padrão de candle, né? Seria o nosso ponto de entrada aqui de compra, nosso stop aqui nesse fundo, tá? E o nosso alvo aqui em cima no topo, tá? Então essas são duas estratégias de pullback de gap de Fibonacci, tá? Então o pullback de gap, ele sempre vem na metade do gap, na maioria das vezes, não tem força para poder fechar o gap por inteiro aqui, ele encontra suporte na metade do gap, né, e volta a subir, tá? Então vou mostrar para vocês agora aqui direto no gráfico, tá, como que aconteceu isso. Olha só, então olha aqui, ó, o mercado veio aqui, ó, deixa eu pegar essa outra aqui. O mercado veio aqui, ó, ontem, né, fez isso daqui, fez essa onda, né? Aí fez um pullback, certo? Fez um pullback, aí ele começou a subir, ó, e fechou aqui ontem às 18 horas, tá? Ok. O que acontece? Deixa eu pegar essa outra ferramenta que vai ficar melhor. Ele subiu, voltou a descer no pullback, tá? Voltou a descer no pullback e voltou a subir ontem de novo. Encerrou aqui às 18 horas ontem, né? Beleza. Hoje ele abre com um gap de alta, tá? Olha lá. Aí ele abre, ó, com 33 pontos, quase 34 pontos, praticamente 34 pontos aqui de gap de alta, certo? Esse buraco aqui, para quem não sabe, é o gap, tá? É um buraco onde não houve negociação do fechamento do dia anterior até a abertura do dia posterior, que no caso foi hoje. Então esse buraco, na maioria das vezes, ele tem que ser fechado. Só que nota que ele não fechou por inteiro. Muitas vezes ele vem aqui na metade do gap, encontra o suporte e volta a subir, e às vezes ele vem um pouco mais. Aí o que aconteceu? Como ele fez essa pernada aqui ontem, foi uma primeira onda, aí ele fez o pullback, segunda onda, e começou o início da terceira onda aqui ontem, mas fechou aqui ontem, né, às 18 horas,
Aí hoje ele abre aqui no gap de alta com 34 pontos e dá continuidade a essa onda que iniciou aqui ontem. Aí ele faz esse fundo aqui, ó, mais alto do que esse fundo anterior, tá? E faz esse topo aqui hoje na abertura do mercado mais alto do que este outro topo anterior aqui, ó, rompendo ele, né? Olha lá, rompendo ele, certo? Aí ele faz a onda 1, onda 2, onda 3. E quando ele começa a fazer aqui esse topo mais baixo do que esse topo aqui hoje, ele começa a descer e começa a voltar no pullback. Olha só, começa a voltar no pullback, certo? Eu já tinha olhado aqui atrás também que ele tinha parado nessa zona de resistência, olha lá. Vou traçar aqui para você ver, ó. Essa zona de resistência. Deixa eu traçar em vermelho aqui. Que foi onde o mercado rompeu aqui, depois ficou trabalhando aqui abaixo dela várias vezes, olha lá. Então eu vi também uma resistência bem forte aqui. E ele bateu aqui então e começou a voltar no pullback. Quando ele rompeu aqui então, né, fez esse fundinho aqui, ó, e colocou esse candle de força, eu entrei na venda. Só que para mim ter certeza de um alvo aqui e de um possível suporte onde ele poderia voltar, o que eu fiz? Peguei a ferramenta Fibonacci, tá? Tracei desse fundo aqui do fechamento de ontem, né, do pregão de ontem, e tracei até o topo, olha lá, de hoje, quando ele abriu o mercado. Aí o mercado veio, olha lá, pegou o meu alvo que estava aqui no 61% de Fibonacci, fizemos um resultadozinho aqui e ganhou aqui, ó, 61% de Fibonacci, que é a primeira retração de suporte Fibonacci. Depois ele continuou descendo, ganhou aqui a segunda retração de suporte Fibonacci, que é 50%, e quando ele chegou aqui no 38% de Fibonacci, até rompeu um pouquinho, mas ele voltou, começou a subir novamente. E daqui até o fechamento do gap ainda faltava 5 pontos, ó. Quase que fechou, mas não chegou a fechar por inteiro. E às vezes ele nem chega aqui embaixo, às vezes ele para aqui no 50 e volta a subir. Então, nesse momento aqui, olha lá, ele faz o que aqui, ó? Ele faz aqui um padrão de reversão aqui, de candle, olha lá, que é um piercing nessa região aqui de 38% de Fibonacci. E depois desse piercing aqui, ele faz mais 2 candles de força, olha lá. Faz esse outro candle aqui, tá? Que se a gente pegar os 3, ele faz uma estrela da manhã, numa região de suporte. E depois vem, deixa eu dar um zoom aqui, olha lá, na região de suporte de 38% de Fibonacci. E depois vem e faz outro candle de força, que é esse daqui, ó, olha lá. E daqui então o mercado começa a subir e vem cá testar o topo de novo, aonde ele abriu no gap de alta lá em cima e testou a resistência aqui, olha lá. Então a nossa entrada teria sido, depois de testar aqui 38% de Fibonacci e fazer esse padrão de candle, poderia ter sido aqui, né, ou aqui depois desse outro candle de força. Nosso stop poderia ter ficado aqui embaixo, né, e o nosso alvo teria ficado nessas regiões aqui em cima. E olha lá onde é que ele foi, justamente lá, tá? Então esse é o pullback de gap, tá, galera? Essa é uma estratégia de pullback de gap, tá? Aqui eu entrei após esse rompimento aqui desse fundo, tracei a Fibonacci e coloquei meu alvo aqui nessa região de 61% de Fibonacci, que é onde ele tende a vir. Veio e pegou meu alvo. Essa é uma estratégia. A segunda estratégia é esperar ele chegar nessas retrações de Fibonacci, fazer padrões de candle igual fez aqui. E daqui, quando ele começar a subir, depois do padrão de candle, você entra comprado. Seria aqui a nossa entrada aqui, stop aqui embaixo e alvo aqui no topo, ou um pouco a mais abaixo, se você preferir, né? Daqui então até lá, ó, pegaria aqui, ó, 15 pontos, 10 pontos, né? 5 pontos, e aqui, daqui até aqui ele fez aqui mais 30 pontos aí, né? Então essa é a estratégia de pullback de gap, beleza? Então, quando ele fizer esse gap gigantesco aqui, ó, tá vendo? Você traça a Fibonacci desse fundo anterior até em cima, tá? E ele pode vir até aqui, né, na metade do gap aqui, né, ou um pouco mais abaixo, como foi o caso aqui. Não chegou a fechar todo o gap
e voltar a subir aqui. Aí você pode fazer uma venda daqui e sair aqui como eu fiz, ou esperar ele fazer o pullback, que foi o caso aqui, e entrar numa compra aqui, depois no padrão de candle, com a saída aqui em cima e seu stop aqui embaixo. Aí aqui a gente vê também, ó, deixa eu trocar, aqui ó, aqui a gente vê também, ó, que ele fez então a onda 1, a onda 2 no pregão de ontem, né, e quando começou a onda 3 ele fechou aqui às 18, hoje ele abre nesse gap gigantesco 34 pontos, né, faz a onda 3, termina aqui, vem no pullback então, faz a onda 4, e eu entrei vendido aqui e saí aqui, né, termina a onda 4, na retração de Fibonacci 38%, faz aqui o padrão de candle para alta e começa então a onda 5, olha lá, e vem buscar o topo aqui de novo. Então ele faz 1, 2, 3, 4, 5 das ondas de Elliott e a gente pega aqui então o back de gap aqui, né, para entrar numa compra aqui depois desse pullback. Olha lá que legal. No meu caso, eu entrei vendido aqui depois de testar essa resistência e romper esse fundo e coloquei meu alvo aqui nessa região de suporte do Fibonacci aqui em 61 e 50%. Beleza, galera? Espero então que tenha te ajudado aí esse estudo aqui. Espero que você tenha gostado, tá? Essa é uma estratégia de pullback de gap, muito legal de ser feito, tá? E quando a gente consegue identificar, conseguimos fazer um trade bem legal aí, tá? Nessas duas estratégias aqui no pullback de gap, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana para vocês. Segunda-feira, né, dia 6, tem mais mercado. Aquele abraço, fiquem com Deus. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa o seu like para ajudar o canal, tá? Para ajudar o canal a crescer, tá? E se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para você ser avisado dos nossos estudos diários de day trade aqui de mini índice e mini dólar, tá? E aqui, pessoal, também, ó, se a gente parar para ver, ó, ele tá fazendo o nosso famoso padrão V aqui, ó, fazendo um topo duplo, né? E ele pode vir aqui agora também no próximo pregão, ó, já na abertura do mercado, né? Como ele já fez aqui um super engolfo de baixa aqui agora nessa resistência, né? Tá fazendo o padrão V aqui, ele pode vir aqui embaixo aqui e pegar aqui, ó, o alvo aqui, né? Entraria vendido aqui depois desse padrão V que é um topo duplo, com saída aqui na cabeça desse V, que na maioria das vezes ele tende a respeitar, e a gente sempre estuda isso aqui no canal, beleza? Então a gente já vê até um outro padrão se formando aqui, né? Poderíamos fazer uma venda aqui e sair aqui, ó, beleza? É isso aí, galera, aquele abraço, deixa seu like para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e compartilhe com os amigos e nas mídias aí, beleza? Aquele abraço, fique com Deus, fui!